Meus queridos alunos, membros aqui da nossa igreja, Igreja de Deus da Rua Bom Jardim, São Luís de Montes Belos, e demais alunos que não são daqui de São Luís e têm nos acompanhado pela internet, têm estado conosco nas transmissões. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Domingo 14 de junho de 2020, todo mundo firme para a Escola Bíblica Dominical. Ainda dá tempo, estamos no começo, no início, dá tempo de você ir lá no quarto e acorda, já começou a Escola Bíblica. Dá tempo de você mandar uma mensagem lá ou ligar para o seu amigo, seu irmão, sua irmã, seus familiares e falar: desperta, porque a Escola Bíblica já está online, ok, queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha, a gente confere aqui o chat direitinho, tá? Acompanha os alunos que estão presentes e que, presente e respondem a chamada aí, Por favor, vocês que são alunos, responde a chamada, eis-me aqui presente, cumprimenta todos aí na paz de Cristo e vamos juntos para esta lição nesta manhã que será uma bênção em nome de Jesus. Antes, eu quero mostrar para vocês, olha aqui, nós ainda temos revistas da Escola Bíblica, deixa eu virar para cá. Essas revistas nós adquirimos, mas por consequência do afastamento social, a gente não conseguiu entregar todas. Então, você poderá procurar aqui a tesouraria da igreja, a irmã Sandra ou a irmã Núria, que é a superintendente da Escola Bíblica, e adquirir a sua. Ainda temos 17 revistas aqui na igreja e vale a pena você comprar por vários motivos. Primeiro, porque agora que nós chegamos na metade, nós estamos na metade, nós vamos estudar a lição 9 hoje, então ainda dá tempo de você adquirir sua revista e ser muito abençoado. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque a abordagem desta revista é uma abordagem extremamente atualizada, de forma que nos fala do começo ao fim acerca da vinda de Cristo, preparando o seu povo, preparando a igreja para o encontro com Cristo. Muito linda esta revista, nós estamos acompanhando desde as primeiras lições e você precisa ter esta revista na sua casa para você estudar, olhar, conferir de vez em quando e também ter uma fonte de pesquisa, né? E um outro motivo, olha, R$10, gente, apenas R$10 você tem um material deste de qualidade aí na sua casa para que você possa montar seus estudos, suas pregações, devocionais e, acima de tudo, estar preparado para a vinda de Cristo, ok? Vamos lá? Lição 9, hoje, lição 9, e o tema é: breve Jesus voltará. Olha aí, que tema forte, que tema maravilhoso. Semana passada nós analisamos a morte e a vinda de Cristo, e nós entendemos que a vinda de Cristo está associada à ressurreição dos mortos que morreram em Cristo e o arrebatamento dos vivos. A vinda de Cristo trará estas duas promessas bíblicas, a ressurreição e arrebatamento. E hoje nós estaremos falando segundo o texto que Paulo escreveu na sua carta, que está registrado, o texto bíblico é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 11, que eu quero ler com você nesse momento. Olha que leitura forte. Lembrando que eu sempre aconselho vocês a anotarem o que vocês estão lendo, o que nós estamos lendo. Vamos juntos? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, uma caneta,
a revista para aqueles que têm, quem não tem, adquira aqui na igreja, para você acompanhar a lição 10, 11 e sucessivamente. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Olha que interessante a avaliação do apóstolo. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pois nós vamos conferir essas referências aí. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Olha que ele usou duas figuras de linguagem aqui para exemplificar a vinda de Cristo. Primeiro, a vinda de um ladrão, que ninguém sabe que hora que virá, que hora que acontecer, em que dia. E segundo, as dores de parto. Embora as pessoas também não saibam como, mas as dores vão aumentando e vai dar aquele indício de que a criança está para nascer, por consequência das dores que vão se intensificando. Este é uma metáfora muito interessante. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Quem está em Cristo não está em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Para quem está em Cristo, ele não será surpreendido. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha, marca aí, ó, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. É muito importante você marcar isso aí, ó. Deus não destinou os filhos, aqueles que creem em Cristo, para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nós, para que vigiemos, que quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que Deus coloque a mão dele sobre a leitura desta palavra, sobre o ensino desta manhã. Que Deus nos abençoe e nos ajude no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo de vitória, um domingo de bênção, em nome de Jesus Cristo. Muito bom. O texto áureo, o texto-chave, né, vamos dizer assim, aquele texto que a gente costuma ler para as crianças no final, ou para reforçar a lição aprendida, está em Apocalipse capítulo 3, verso 11, quando Cristo diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, o alvo, a meta, né, o objetivo que nós temos com esta lição é que nós possamos, ao final deste estudo desta manhã, que nós possamos
é saber compreender o que a palavra de Deus diz sobre o dia do Senhor e que sinais precederão o dia do juízo do Senhor, o dia da vinda do Senhor, e como os crentes deverão se comportar até lá. Nós precisamos compreender qual deve ser a nossa postura, como eu, você, como nós crentes devemos comportar até a vinda de Cristo. Também nós precisamos reforçar a nossa fé todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todos os momentos possíveis. Nós precisamos reforçar a nossa fé e a nossa esperança na vinda de Cristo. Confortar nosso coração, confortar nossos irmãos, nos fortalecermos mutuamente e darmos força uns aos outros para que nós possamos aguardar juntos, sóbrios e vigilantes até o dia da vinda do Senhor. Ok? Semana passada, a lição, ela nos conduziu a uma reflexão acerca da morte. E vocês lembram que eu falei, que eu tenho ensinado, tenho dito, que há duas formas do fim chegar, para mim e para você. Duas. A primeira delas é a nossa própria morte. Quando nós morremos, o fim chegou. O fim dessa vida chegou. E Jesus veio para nós, então, quando nós morremos. A segunda delas é exatamente na vinda de Cristo. Quando Cristo vier para toda a humanidade, o fim chegou. E aí, então, ele vai separar os salvos dos ímpios e aí ele começará a imperar o juízo dele sobre a terra. E na reflexão da semana passada, nós fizemos a seguinte pergunta: se você tivesse um diagnóstico de que você morreria daqui a 30 dias, o que você faria? Quais seriam as suas atitudes nesses 29 dias que você tem de existência? E esta avaliação, ela nos ajuda a entender o que domina o nosso coração, o que faz com que o nosso coração esteja cheio. E nós refletimos da seguinte forma: se a pessoa falar assim, eu vou badernar, vou bagunçar, vou fazer de tudo que eu puder e que eu não puder na vida, e no último dia eu me arrependo, peço perdão dos meus pecados, porque Deus é amor, a bondade dele dura para sempre, e a sua misericórdia estende de geração em geração, eu vou me arrepender e o Senhor vai me perdoar e eu vou para o céu. Ou a pessoa pode ter a postura totalmente o contrário disso: não, eu vou falar do amor de Deus para tantas pessoas que eu puder, eu vou me santificar ainda mais, eu vou deixar um legado maravilhoso, eu quero ver se eu escrevo um livro, uma carta, eu gravo um filme, enfim, faço alguma coisa grandiosa, faço um banquete, um culto na cidade, porque eu quero deixar realmente o Evangelho de Cristo bem pregado. Então, são atitudes opostas que nos fazem entender o que está dentro do nosso coração. E lembre que eu disse que se a pessoa é dominada por um sentimento de carnalidade e ele está dividido entre o reino de Deus e o reino deste mundo, naturalmente ele vai querer desfrutar das coisas que está nesse mundo aqui. E não entende que as coisas que estão no mundo por vir superam em muito a qualquer prazer e vantagem que a gente possa ter nesta terra. A questão, irmãos, é que hoje a pergunta é semelhante. O que você faria se você ficasse sabendo? Obviamente que isso aqui é uma tese hilária, né? Vamos dizer assim, porque ela é até antibíblica. Se você ficasse sabendo que Jesus vai voltar daqui a 3 dias, por exemplo, o que você faria nesses últimos 3 dias? É semelhante. O problema é que, na verdade, nós não podemos marcar a vinda de Cristo. Não podemos marcar. Nós não podemos dizer que ele virá daqui a 2 dias, daqui a 15 dias, daqui a 15 anos. Nós não podemos fazer isso.
mas nós podemos viver como se ele viesse hoje no final do dia. No final do dia. E é mais ou menos esta a esperança que nós temos de extrair de dentro de você o que você está vivendo agora. Porque se você está vivendo uma vida como que Cristo viesse daqui a 200 anos, provavelmente você não está tão vigilante assim. Provavelmente você não esteja tão sóbrio, porque você frouxa um pouquinho as suas expectativas com relação à vinda de Cristo, e aí é onde pode ter uma brechinha para coisas inapropriadas ao homem de Deus e à mulher de Deus. Mas se você vive a sua vida como se Cristo voltasse daqui a 1 dia, 2, 3 dias, então você fica esperto. Então você fica acordado e você fica preparando a sua vida, santificando a sua vida. Pastor, mas eu vou falar um negócio para o senhor. Eu vivi dessa forma aí 15 anos, vivendo como se Cristo voltasse daqui a 2 dias, e eu vigiei, eu santifiquei, eu fiz tanta coisa e Cristo não voltou. O que você perdeu? O que você perdeu? Você não perdeu nada, muito pelo contrário, você ganhou. Porque lembra que nós falamos que quando nós morremos, nós vamos para o céu, a carne vai para o pó, né? E o Espírito que é de Deus volta para Deus, e as nossas obras nos acompanham. As nossas obras nos acompanham. E aqueles que gastaram seus dias servindo a Deus, isso será contado. Porém, aquele que passou os seus últimos 15 anos bagunçando, fazendo tudo quanto é coisa que não presta, tudo aquilo também será levado em consideração. Então, ninguém perde por viver uma vida de santidade ao Senhor. Muito bom. Vamos lá então para a nossa lição. O dia do Senhor, no capítulo 5, do verso 1 ao 3, nós vamos entender um pouquinho o que significa esta expressão, o dia do Senhor. Vamos ler novamente o versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva. Olha, Paulo está escrevendo isso aqui de uma forma muito segura. E isso pode indicar algumas coisas. Primeiro, eu ensinei muito vocês. Eu já falei muito sobre esse assunto com vocês. Então, nem precisava eu estar escrevendo, porque eu preguei isso no meio de vocês, eu ensinei isso muitas vezes. Então, eu entendo que vocês estão aptos a entender desse assunto. Eu penso que não seria necessário eu dizer, porque tudo aquilo que Cristo ensinou, eu ensinei para vocês. E vocês, obviamente, demonstraram postura de fé em relação a isso. Então, é um indício de que Paulo estava seguro ao escrever isso, como quem diz assim, não precisava nem de eu estar escrevendo isto. Mas, porque a gente está sabendo que tem alguns infiéis, tem alguns que não estão tão dedicados assim à fé, eu quero reforçar novamente esse ensino dizendo para vocês, verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Outra frase de muita segurança do apóstolo na qualidade do seu trabalho que ele fez como mestre, como pastor das almas dos Tessalonicenses, como aquele que ensinou e que discipulou a igreja acerca da vinda de Cristo. Então ele está muito seguro em dizer isso. Olha, eu sempre disse para vocês que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Aqui está a primeira metáfora, né? A primeira figura de linguagem que é utilizado aqui para exemplificar como será a vinda de Cristo. E esta referência está lá em Mateus, capítulo 24, verso 43, onde o Senhor vai nos afirmar acerca da iminente vinda. Ele diz, olha, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ele se encontraria preparado. Ele não sairia de casa. Ele reforçaria a segurança das trancas, das portas, das janelas,
Provavelmente ele colocaria outros mecanismos de segurança. Numa época mais remota, colocaria cães de guarda. Provavelmente estaria melhor equipado, armado para receber o ladrão. Nos dias de hoje a gente colocaria câmera, colocaria cerca elétrica, a gente estaria já de imediato ligando para a polícia. Olha, 3 horas da manhã eu estou sabendo que o ladrão vai vir aqui em casa. Então a gente se organizaria. Mas quem é que sabe que dia e que hora que a sua casa vai ser roubada? E se for, né? Espero que em nome de Jesus não aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Mas é uma figura de linguagem que ele está usando. Ninguém sabe. Você se organiza para isto, porque você não sabe. Quando você vai sair da sua casa, por exemplo, vai para o culto, ou vai fazer uma viagem, vai para Goiânia, você vai deixar sua propriedade sozinha, desprovida. Sendo assim, por não sabermos nem o dia e nem a hora, a gente viaja, mas a gente toma algumas medidas. A gente deixa a casa bem trancada. Alguém pergunta, fechou a janela? Fechou a porta do fundo lá? Trancou o portão? Colocou cadeado? Ligou a cerca elétrica? O cachorro está solto? Deu água? Deu comida para ele? E mesmo depois que a gente confere todas essas medidas humanas de segurança, a gente ainda costuma virar e falar assim, para nós crentes, né? Senhor, acampa os teus anjos ao redor da minha propriedade e proteja, meu Pai, livra de todo mal. Quando a gente vai dormir, é a mesma coisa. Senhor, eu vou dormir e eu te peço, se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalham aqueles que vigiam. Então, acampa os teus anjos aqui, protege, nos abençoe e tal. E nós temos essa vigilância. Em relação à vinda de Cristo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós temos uma propriedade. Que propriedade é essa? A nossa alma. E ela está em constante batalha, né? Disputa. O reino de Deus quer a nossa alma, mas o reino das trevas quer também ceifar a nossa alma para o inferno. E nós então precisamos estarmos constantemente vigilantes e alertas, sóbrios, para que na vinda do Senhor estejamos preparados, quer seja pela nossa morte. Eu vou sair para viajar. O meu objetivo é ali em Goiânia e voltar, mas eu não sei o que pode acontecer no percurso. Então eu entrego a minha vida para o Senhor. Pai, eu coloco essa viagem nas tuas mãos. Eu te peço que o Senhor dirija esse veículo para mim, me leve em paz e me traga em segurança. Mas naquela certeza, irmãos, de que algo pode dar errado. E se algo der errado, eu estou protegido pelo Senhor e Ele cuidará da minha vida e dos meus. Da mesma forma, se eu sair para viajar e for de férias e o Senhor voltar, eu estou pronto. Então, Paulo está dizendo para os seus irmãos, olha, eu sempre ensinei para vocês que nós devemos estar preparados constantemente para a vinda do Senhor. A nossa bagagem espiritual precisa estar prontinha para viajarmos a viagem espiritual. Quer o Senhor se manifeste nas nuvens para nos levar, quer o Senhor se manifeste para me levar só eu. Seja de qual método que Ele quiser utilizar, o que importa é que eu esteja pronto. Então Paulo, ele fala com segurança os 2 primeiros versos. Olha, eu nem precisava dizer nada, porque eu estou certo de que vocês sabem o que eu tenho ensinado. Vocês conhecem o que eu tenho ensinado. Eu tenho ensinado para vocês que o dia do Senhor virá como ladrão. Não que ele é um ladrão. Lembra que nós aprendemos isso em lições anteriores. Não que Jesus é um ladrão, não. O ladrão vem pegar aquilo que não é dele. Jesus Cristo virá pegar a sua propriedade, aquilo que ele comprou com o seu sangue precioso, a sua igreja, a sua noiva, pertence a Jesus e ele vem buscar. Como o ladrão é a semelhança do que vai acontecer, ou seja, numa hora em que ninguém espera, numa hora que ninguém acredita que fosse possível ele virar. É importante que desta forma nós nos achemos preparados para esta vinda. Esta
vinda do Senhor está profetizada lá em Joel, capítulo 2, verso 31, quando diz assim, olha, o céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Note bem, há diríamos assim, dois adjetivos que qualificam o dia da vinda de Cristo: grande e terrível. Grande não é porque ele vai durar 30 horas, não é porque ele vai ser estendido, né, como foi na batalha de Josué, onde ele pediu ao Senhor que detivesse a lua, o sol e a lua, né, para que eles pudessem batalhar mais. O grande dia do Senhor será pela importância, pela relevância. Assim como foi grande o dia do nascimento de Cristo, que dividiu eras, antes de Cristo e depois de Cristo, assim como foi grande o dia da morte, da crucificação de Cristo, que trouxe para nós o sacrifício vicário que salvou, comprou toda a humanidade, grande como foi o dia da ressurreição, em que ele se tornou o primogênito de toda a ressurreição, nos dando também o direito de sermos ressuscitados assim como ele. Grande será o dia da sua volta, porque ele será o dia da redenção total da humanidade, de todos aqueles que morreram em Cristo e todos aqueles que estiverem vivos em Cristo. Esses terão esse dia como um dia grandioso, mas será terrível. O grande e terrível dia. Grande porque os justos dirão, glória a Deus, que dia maravilhoso. Mas será terrível para aqueles que não confessam a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Será terrível para aqueles que praticam todas as obras de impiedade classificadas na Bíblia. Será terrível para aqueles que odeiam a Deus, odeiam igreja, odeiam Bíblia, odeiam crente, odeiam Cristo, odeiam as coisas de Deus. Para esses será terrível. Grande e terrível será o dia do Senhor. Aí no verso 3, lá de Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui ele usou uma figura de linguagem para explicar uma situação que estará acontecendo no mundo. O mundo estará falando de paz. O mundo estará falando de segurança, de estabilidade, de controle social, de controle total da humanidade. Ou seja, agora nós encontramos a melhor forma de vivermos, nós encontramos aqui a melhor forma de governo, encontramos um sistema infalível praticamente. Agora sim nós estamos em paz, agora estamos em segurança e nada poderá abalar esta estrutura mundialmente falando. Nada poderá abalar. Aí ele falou assim, olha, quando estiverem falando de paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Que repentina destruição? Significa, irá acontecer algo que fugirá ao controle das nações. As nações, ou os líderes, os governantes do mundo, não terão autonomia sobre o que vai acontecer. E este fato que vai acontecer vai abalar todas as estruturas da terra. Todas as estruturas da terra. E aí, ele nos ensina, o apóstolo Paulo, para mim, para você e para os tessalonicenses da época, a metáfora da mulher grávida. Ele disse assim, olha, como uma mulher, olha, verso 3, como vem as dores de parto a que está para dar à luz. As dores, eu entendo um pouquinho disto, muito pouquinho, porque eu acompanhei, por exemplo, o nascimento do Ender e do Everton.
E a gente vai percebendo a medida. Por mais que o médico faz uma previsão, ele fala, olha, isso aqui, 9 meses e tal, dia 15, dia 29, dia 13, ele faz uma previsão, mas a gente sabe que aquela previsão ali, ela pode ser completamente mudada em face aos acontecimentos nos últimos dias. Então a pessoa faz uma previsão, até por causa da experiência que tem. E a gente vai acompanhando, porque à medida que vai evoluindo o processo da gravidez, a mulher começa a sentir sintomas do parto. Ela começa a sentir dores, ela começa a sentir contrações, e essas contrações e essas dores começam de forma mais espaçada, e à medida que vai se avançando o dia, aquelas dores começam a ficar cada vez mais próximas uma da outra, até chegar um momento em que ela realmente não suporta mais, e aí realmente entra no trabalho de parto, e aí todo o processo do nascimento é acionado. Sai a bolsinha da maternidade, já está preparada há muito tempo, significando que a nossa vida espiritual, nós precisamos estar com a bolsinha espiritual da viagem preparadinha. A qualquer momento nós temos que só pegar a mala e vazar para a maternidade de Deus. Enfim, essa figura de linguagem, ela é utilizada para nos mostrar o seguinte: à medida em que as dores no mundo forem se intensificando, nós precisamos estar atentos, porque a vinda do Senhor está às portas. Como o nascimento de uma criança, ele vai sendo intensificado à medida em que as dores do parto vai se estreitando, à medida em que vão se multiplicando os fatos, os acontecimentos, nós vamos entendendo que o neném está para chegar. Da mesma forma, a vinda de Cristo. À medida em que as dores forem se intensificando e as coisas começam a acontecer, então chegará o dia do grande dia do Senhor e do dia terrível para a humanidade que não estiver em Cristo. O dia do Senhor, ele será precedido por alguns sinais. E é exatamente esses sinais são as dores de parto. Esses sinais que estão descritos aqui, que fala sobre as dores de parto, eles estão classificados da seguinte forma: guerras, fomes, pestes e terremotos. São fatos que ocorrerão na humanidade e que começam de forma espaçada e depois começam a se intensificar. Uma década é marcada por uma guerra, outra década foi marcada por fome, outra década foi marcada por pestes, outra década por terremoto, por exemplo. Porém, ao aproximar-se a vinda de Cristo, essas coisas começarão a acontecer simultaneamente. Começarão a acontecer guerras, fomes, pestes e terremotos simultaneamente em todos os lugares. O mundo começa a ficar abalado por uma sequência de acontecimentos. Mal você se recupera de um, já acontece outro. Mal você está vendo a notícia de um fato, acontece outra situação que deixa todo mundo atônito. Guerras, fomes, pestes e terremotos, eu quero te dizer, estão acontecendo simultaneamente neste exato momento. Se nós olharmos guerrilhas espalhadas no mundo, rumores de guerra, né, de situações ali de países, conflitos internos, conflito entre nações e grandes outras coisas perigosas ao redor do mundo. Quem acompanha os noticiários sabem que nós temos algumas situações que basta um estupim para poder desencadear uma nova guerra. Fomes, nós acompanhamos estarrecidos como governos gastam milhões com coisas fúteis
e não consegue sanar a fome em países considerados seguros. Não se engane, no Brasil tem pessoas que morrem de fome. Pestes, estamos agora debaixo de consequências terríveis de uma peste global que envolve o mundo. E vemos notícias de pessoas morrendo, amigos contaminados e tantas coisas assim. E nós ficamos pensando, mas o que é isso? São sinais, são dores de parto. São dores de parto. Terremotos têm acontecido. Há pouco tempo atrás, eu preguei aqui na igreja 2 domingos sobre sinais da vinda de Cristo. Eu convido você a ir lá no meu canal do YouTube, Bispo Osiel Henriques, e você procura lá nos vídeos de pregações, porque eu fiz as playlists, né? Separei estudos bíblicos, devocionais, entrevistas e pregações. Você pode ir lá em pregações e você vai procurando os vídeos até você encontrar Sinais da Vinda de Cristo 1 e Sinais da Vinda de Cristo 2. E ali na pregação que eu trouxe aqui na igreja, eu coloquei de forma detalhada todos os sinais. Todos os sinais. Eu te convido a tirar uma tarde, a tirar um dia para assistir as duas. Assista a primeira e assista a segunda. Lá eu falo dos falsos profetas. Lá eu coloco no espaço de 200 anos, dos últimos 200 anos, como esses sinais estão acontecendo de forma crescente. Não é decrescente, é crescente. Ou seja, se a terra estivesse grávida, ela estaria cada dia mais dando sinais da vinda do Messias, porque estão acontecendo coisas terríveis. Nos últimos 200 anos, os terremotos, por exemplo, eles eram mais espaçados e menos grave. Agora eles estão acontecendo num espaço mais curto de tempo e de uma forma cada vez mais horripilante, né? Um nível de terremoto cada vez mais grave. Então acompanhe isso aí. Desassossego mundial é um outro sinal da vinda de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, Lucas, capítulo 21, do verso 25 ao 27, eu te convido a ler esses textos também. Um desassossego mundial, as pessoas não sabem mais o que fazer, não sabem mais onde ficar, onde viver, as pessoas correrão de um lado para o outro e já está acontecendo isso. As pessoas não sabem mais onde é que é o melhor lugar para se viver, ou todo mundo está em busca do melhor lugar para se viver. E, por consequência disto, há um grande desassossego. Desassossego é a falta de estabilidade, falta de paz, falta de esperança. Incredulidade no que concerne a segunda vinda de Cristo. Olha, nós falamos aqui, irmãos, há poucos dias atrás, nós fizemos aqui uma semana teológica e nós analisamos algumas atitudes que têm acontecido no meio cristão, no meio evangélico e que tem preocupado a liderança, em especial a questão dos desigrejados, que são pessoas que por um motivo ou outro ficaram decepcionados com a igreja, decepcionados com pastores, decepcionados com as suas próprias expectativas, com seus sonhos, com coisas triviais, coisas relacionadas ao dia a dia, e por consequência disso hoje já não estão mais em igreja nenhuma. E pelo fato de não estarem mais seguindo igreja nenhuma, não estão mais dedicando a sua fé, estão desapercebidos com relação à vinda de Cristo. E é cada vez mais crescente o número de pessoas que não estão dizendo que são apóstatas, porque o apóstata é uma pessoa que abandona a fé, não crê mais. Ela passa a dar o oposto da sua fé, mas não confiam mais, não querem confiar mais, ou por uma ferida ou outra, um probleminha ou outro, não querem mais se envolver. Podem estar enquadrados no grupo daqueles que estarão dormindo o sono das virgens e estão sem o óleo do Espírito. E na hora que o noivo anunciar,
não, mas eu creio, eu fiquei muitos anos na igreja, eu dediquei, eu trabalhei, eu só não estou na igreja agora, mas eu creio piamente, mas cuidado. Lógico, eu não estou dizendo que todo mundo que está dentro de uma igreja está salvo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a chance de uma pessoa estar afastada dos caminhos do Senhor, afastada da noiva de Cristo, do evangelho de Cristo, e estar vacilante, é muito maior para que ele possa se descuidar da sua fé. E sobre esse aspecto, eu preciso também advertir: frequentar igreja não é sinal de salvação. Cuidado com isso. Talvez você pense que só de ir à igreja está tudo bem. Não é isso. Ir à igreja é importante, mas viver o que crê é muito mais importante do que somente ir para a igreja. A apostasia da fé no seio das igrejas cristãs. Aqui sim está uma atitude grave que está previsto, o abandono da fé. O abandono da fé está relacionado a muitas pessoas que se escandalizarão por consequência dos seus caprichos, dos seus próprios objetivos e por ceder ao mundanismo, à filosofia do mundo. Tem muitas pessoas que, por exemplo, estão firmes na igreja e aí vão para uma faculdade, chega lá, são doutrinados pelo humanismo, pelo racionalismo, são doutrinados por filosofias humanas, mundanas, e acabam sendo seduzidos por isto e abandonam a fé, não creem mais na existência de Deus, não creem mais na vinda de Cristo, não creem mais na eficácia da obra de Deus por meio da igreja, não creem mais no Evangelho de Cristo e abandonam a fé. E isto é muito grave. E nós precisamos entender essa situação. Cuidado com a apostasia. Cuidado. Sinais no sol e na lua. Está previsto sinais. Tem gente aí quando vê algum fenômeno da lua vermelha, né? Que é um fenômeno que é muito comum. Já pensam logo, já é um sinal da vida de Cristo, porque eu fiquei sabendo que semana passada a lua ficou vermelha por causa da sombra da terra, tal. Irmãos, fica tranquilo. O dia que acontecer sinais do sol se escurecer e da lua se tornar em sangue, isso será inconfundível. Será inconfundível. Pode ficar tranquilo. Não será uma similaridade, uma possibilidade. Será algo factível, será real, factível, essa aqui é a palavra certa, eu acredito que seja. Falsos mestres e espíritos enganadores, aqui nós colocamos aqui, irmãos, esse sinal, na pregação lá, eu analisei a quantidade de pessoas que se intitulam Jesus nos últimos tempos, espalhados no mundo afora. Em vários lugares do mundo, nós encontramos pessoas se auto-intitulando Jesus Cristo. E o brasileiro não podia ficar de fora. Nós temos um brasileiro, né, que se intitula Jesus Cristo, o Henri Cristo. Então, é o nosso falso mestre, o espírito enganador brasileiro, made in Brasil. Coisa boa, misericórdia. E repatriamento dos judeus, são situações que estão previstas e isso já ocorreu. A nação judaica já foi restabelecida em 67, quando houve ali a guerra das nações islâmicas, né, árabes, contra Israel, na Guerra dos 6 Dias, que esta semana foi relembrado. E a nação judaica já se constituiu novamente como nação, e isto é sim um sintoma da vinda de Cristo, e nós precisamos estar atentos a todas essas questões aí. O dia do Senhor surpreenderá os descrentes. Por quê, irmãos? Porque a própria palavra diz descrentes, os que não creem.
Mas quando Cristo vier, eles vão ficar... Em primeiro lugar, pode acontecer de ficarem... E agora? A gente passou a vida inteira não crendo, e o homem veio. E a segunda atitude, que talvez seja a mais comum delas, é tentar refutar. Continuar tentando refutar. Que nada, isso não é vinda de Cristo coisa nenhuma. Isso daí foi uma imagem holográfica reproduzida de forma tecnológica para ficar semelhante só para enganar as nações. Então, quem não quer enxergar uma coisa, mesmo que aquilo esteja diante dele, ele continua negando. Quem não concorda com uma coisa, mesmo que existam fatos, ele vai continuar negando os fatos. Então, problema de quem não quer crer. Sendo assim, o verso 3, ele nos dá uma característica muito peculiar para que a gente possa identificar que os que não creem e os que creem. Porque todos estarão falando de paz e segurança. Todos estarão falando. Em especial, isso será, vamos dizer assim, um reforço de tese para os que não creem. A gente não precisa de Deus coisa nenhuma, a gente não precisa de vinda de Cristo coisa nenhuma, a gente não precisa de Bíblia coisa nenhuma. Nós encontramos a melhor forma da humanidade viver em paz e segurança. Está aqui, ó. Esse é o melhor sistema de governo, é a melhor forma. Nós encontramos a melhor forma de vivermos paz e segurança. Então, quando todo mundo estiver falando de paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Ou seja, Jesus Cristo vem e abalará as estruturas da terra com a sua vinda. Porque eu quero que você reflita comigo e imagina o que significará para este mundo e o que ocorrerá com este mundo com a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Imagine você o caos que estará acontecendo no mundo, porque em todas as localidades do mundo pessoas desaparecerão, em especial as crianças, porque as crianças, Jesus Cristo diz, das tais é o reino de Deus. Não é que será, é o reino de Deus. Então, todas as crianças serão arrebatadas. Significa que todas as famílias estarão afetadas. Como que aconteceu nas pragas do Egito, com relação a Faraó, na morte dos primogênitos, todas as famílias do Egito tiveram luto, porque todos os primogênitos morreram. Então toda a terra do Egito chorou naquele dia a morte do seu primogênito. Aquilo era um tipo do que iria acontecer com a humanidade, porque no dia da vinda de Cristo, grande e terrível, todas as famílias da terra, não tem uma família que vai escapar, todos terão algo para dizer terrível, terrível. Sumiu meu filho, sumiu minha filha, sumiu as crianças. Imagine você sumir as crianças da terra. E nesse outro aspecto, hospitais, médicos, enfermeiras, pacientes vão desaparecer. Aí então liga para a polícia, comandantes irão desaparecer, capitães, generais, pessoas que servem a Deus, que amam a Cristo, que esperam a vinda de Cristo, soldados, no exército, corpo de bombeiro, em todos os lugares que a gente pudesse ligar assim, vem me salvar, vem fazer alguma coisa, eles também estarão sofrendo as suas dores, eles também estarão desesperados porque sumiu gente. Chama fulano de tal, mas como ele sumiu? Chama o capitão fulano de tal, não, ele sumiu, também sumiu. E assim vai, no comércio, nas escolas, professores, enfim, todos os lugares terão pessoas desaparecidas.
Então será terrível para esse mundo. E os governos vão ter que explicar. Todo mundo que sempre negou vai ter que explicar o sumiço dessas pessoas e não conseguirão. Então, o dia do Senhor surpreenderá os descrentes, porque eles vão entender que somente Deus tem poder para fazer um negócio desse. Somente Deus, um ser superior, tem capacidade de fazer algo tão terrível, tão forte, com toda a terra ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, tipo assim, olha, pessoal, ficamos sabendo que aconteceu algo terrível lá na Coreia. Aí, daqui 3 dias, pessoal, sabe aquele negócio que aconteceu lá na Coreia, há 3 dias atrás? Agora aconteceu na Guatemala. Desapareceu pessoas na Guatemala. Aí 2 semanas depois, não, pessoal, sabe aquele negócio que aconteceu na Coreia e na Guatemala? Agora foi na Índia. 2 semanas depois. Gente, esse trem tá ficando esquisito. Será que vai acontecer aqui no Brasil? Aí 1 mês depois, gente, não adivinha que aquele negócio que aconteceu na Coreia, na Guatemala e na Índia foi agora aqui na Argentina. Vizinho do Brasil já está chegando perto da gente. O que nós vamos fazer? Não é uma coisa assim que vai acontecer num país, aí igual aconteceu com o coronavírus. Começou lá na China, Wuhan, na cidade de Wuhan, e aí foi espalhando para o mundo afora. E aí deu tempo de países distantes como o Brasil se preparar para isso daí. Não preparou quem não quis, mas deu prazo de se preparar. Agora, no caso da vinda de Cristo, será imediatamente um acontecimento global. Aqui, terraplanistas, eu estou dizendo para vocês que acontecerá no globo terrestre, a Terra redonda. Então, terraplanistas vão ficar doidos com esse meu símbolo aqui agora, no globo terrestre, toda a humanidade ao redor do mundo, isto estará acontecendo de forma simultânea, iminente e eficiente. Jesus Cristo ressuscitará os mortos de toda a humanidade, de todos os tempos passados, e ele arrebatará os vivos, e todos se encontrarão com ele nos ares, e aí todos entrarão para a boda do Cordeiro. Agora eu quero que você passe essa semana toda imaginando comigo 2 coisas. Primeiro, como será a nossa festa lá no céu, com as bodas do Cordeiro, porque lá Jesus Cristo vai preparar e celebrará a grande Santa Ceia, aquela que ele falou assim, olha, eu celebrei a ceia com os meus discípulos antes da cruz, e não mais tomarei essa ceia até o dia de tomar essa ceia com vocês novamente lá na glória. Oh, que ceia maravilhosa que vai ser essa, hein? Agora eu quero que você passe a semana também imaginando o que acontecerá com o mundo sem os salvos, sem o Espírito Santo, sem a Bíblia. A Bíblia vai estar aqui, mas ninguém vai entender, ninguém vai mais como é hoje. O que vai acontecer com o mundo sem a igreja? Desigrejados, você que quer viver sem igreja, pode ficar tranquilo. Um dia o mundo vai viver sem a igreja. Eu só quero saber o que vai acontecer com o mundo sem a igreja. Irmãos, eu falei que essa lição é maravilhosa. Nós estamos na metade da lição 9. Não vamos conseguir concluir hoje porque é rico e é profundo o tema. Então eu quero encorajar você durante a semana. Venha aqui na igreja, busque a sua revista. E na próxima semana nós vamos concluir a lição 9, porque nós paramos aqui no ponto 2, do ponto 1, no número 2, o dia do Senhor surpreenderá os descrentes. E aí nós vamos continuar no número 3, quando diz, o dia do Senhor ocorrerá quando o mundo declarar que há paz e segurança. Amém? Deus abençoe vocês, que você tenha um domingo abençoado.
Nós estaremos acompanhando o chat direitinho, vendo quem participou, quem não participou. Eu peço aos irmãos que sejam dedicados com os estudos, porque estão sendo maravilhosos. Hoje à noite nós teremos o segundo culto de Santa Ceia. Eu quero fazer um pedido aqui. Os irmãos que não participaram da ceia na semana passada, esse segundo culto é para você. Você que está em condições de cear e que quer cear, vem para a igreja. Aqueles irmãos que cearam na ceia passada e que desejarem vir, nós não podemos impedir você de vir. Então, faça a sua inscrição. Se você alcançar a inscrição, porque ainda há vaga. Se você não conseguir fazer a inscrição, é porque terminou as vagas. Mas nós queremos, nessa noite, celebrar o segundo domingo de Santa Ceia. E os irmãos da terceira idade e os irmãos do grupo de risco que não cearam na ceia passada, podem entrar em contato com o irmão Joaquim e a irmã Zita e pedir, porque eles estarão levantando a equipe diaconal para ir na sua casa ministrar a Santa Ceia, para que renovamos a nossa comunhão com Cristo e estejamos preparados para a vinda do Senhor. Um domingo abençoado, em nome de Jesus, seja feliz.